Olá, confira a partir de agora o programa TJSC na TV, aqui na TVAL. Hoje a nossa convidada é a assessora jurídica do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Lisa Anzanello de Azevedo, que conversa conosco sobre a análise econômica da tributação. Confira. Ô Lisa, muito obrigado por nos atender aqui. Eu que agradeço pelo convite. Você trata de um assunto extremamente polêmico, a importância da tributação. O que motivou o livro que você acaba de escrever? Embora o livro possa parecer extremamente técnico, o principal objetivo é despertar empatia. Nós nos esquecemos daquele contrato originário firmado pelos nossos ancestrais, que abriam mão das suas liberdades individuais em prol dos benefícios da vida em comum. E hoje em dia, com todo o advento da tecnologia, cada vez mais as pessoas têm se isolado. E quanto melhor é a vida dessa pessoa, mais ela acredita que não precisa do outro. E o livro vem justamente na contramão desse pensamento, para trazer a importância que o Estado tem, mesmo que você não utilize desses serviços individuais que o Estado disponibiliza, mas você precisa desse Estado para manter a ordem, por diversas questões que vão muito além dos serviços prestados. E, como diria o ex-presidente Richard Nixon, o governo não pode dar nada para o povo sem que antes ele tenha retirado. Então é aí que entra a importância da tributação, que para manter mesmo que esse mínimo que o Estado disponibiliza, ele precisa arrecadar tributos. Agora, existem outras formas de tributação, além desta que a gente conhece aí, de financiar o governo? São 6 as principais formas de tributação, que seria a cunhagem de dinheiro, o endividamento, a venda de bens e serviços públicos, o controle desses bens e serviços diretos pelo governo, o endividamento, a pilhagem, e a tributação. São esses seis principais, né? Só que dentre eles, a cunhagem de dinheiro ela é muito vantajosa para os governantes, porque ela é muito passível de manipulação. Antigamente, quando se cunhava o dinheiro, utilizavam-se metais inferiores ou uma quantidade inferior de metal do que devia ter naquela moeda. E hoje em dia a pior característica, né, desse modelo é que ele gera a inflação a longo prazo. E isso é considerado pelos economistas como a forma mais regressiva de tributação, porque as pessoas mais pobres, né, mais carentes na sociedade, são as que têm os menores recursos de correção monetária para se defender desse contínuo aumento dos preços. A pilhagem, embora ainda a gente saiba que aconteçam nesses vários conflitos que ainda existem pelo mundo, ela foi proibida, não é um meio lícito, né, na Convenção de Genebra de 1949, e por isso ela é de plano descartada como um modo de financiamento do Estado. E depois temos o endividamento. O endividamento ele é considerado também como uma forma de pilhagem. Só que em vez de você se financiar com os recursos de outras nações, você se financia com os recursos das gerações futuras, tributando gerações futuras. E ao mesmo tempo, você acaba criando uma sensação ilusória com esses empréstimos de que a sociedade está vivendo num padrão muito bom. E com isso ela acaba consumindo, as pessoas acabam consumindo as poupanças. Então isso é um outro efeito negativo do endividamento. Na questão da venda de bens e serviços públicos, a gente tem que pensar que nem todo mundo tem condições de pagar por esses bens e serviços públicos disponibilizados. E bem como tem alguns desses serviços, como bombeiro, segurança nacional, que independeriam do pagamento, eles teriam que existir independente de um pagamento direto. Já a questão do controle direto, a gente vai chegar a um governo centralizado. E como é de público, né, conhecimento, nenhum dos governos que até hoje tentaram fazer essa centralização dos meios de todos os meios, na verdade, né? Quando você faz a centralização da economia, você torna tudo público, né? Nada é mais privado. E todos esses modelos eles acabaram sendo gradativamente transformados em economias de mercado
Porque a economia de mercado ela fomenta a questão de inovação, o desenvolvimento pessoal, né, o desempenho das pessoas. E essa é uma característica própria da livre concorrência. Então, por isso, todos esses mercados centralizados, como Cuba, China, acabaram abrindo seus mercados. Então, a gente não tem nenhum modelo que tenha dado 100% certo, digamos assim, nesse modelo de economia centralizada. Então, por fim, a gente acaba ficando com a tributação por ser o que seria o menos oneroso à sociedade e o que menos provocaria externalidades negativas. Agora, se esse tributo, você acaba de falar que é tão essencial, é tão importante, ele é o principal deles, por que ele tem uma conotação tão negativa diante da sociedade? Porque o tributo, desde o início, ele teve um estigma de servidão. Na antiguidade, só os povos dominados, conquistados, é que pagavam tributos. Depois, na Idade Média, os servos pagavam os tributos para os senhores feudais. E, além disso, ele tinha uma conotação de pecado. A própria Bíblia coloca um pouco isso, porque ela ela igualava os cobradores de impostos aos publicanos, que eram considerados os pecadores públicos. Então, ela sempre teve essa conotação negativa, já desde a sua criação. E, aliado a isso, a gente teve uma formação de governos europeus em que as coroas eram extremamente ávidas por essa tributação, mas por interesses próprios, para garantir a luxúria das cortes europeias. E com isso foi fomentando a insatisfação da sociedade, que acabou gerando inclusive a Revolução Francesa. E o maior problema de tudo isso é que essa característica da corte perdulária, ela foi trazida para os povos além-mar, né, para os povos conquistados, e aqui na colônia, com exemplo o Brasil principalmente, a gente teve o emblemático Quinto dos Infernos, que era o quinto de tudo que era produzido e extraído no país, era enviado para a metrópole. E não havia um repasse, assim, uma contrapartida à colônia. Então, os colonos começaram a ficar revoltos com isso. E, aliado, ainda temos que a tributação, aqui no nosso país, ela nunca foi devidamente estabelecida. Começou com esses excessos da corte portuguesa, superposição de tributos, e chegamos ao extremo da derrama, com diversas revoluções por todo o território nacional. A gente teve a Inconfidência Mineira, que foi por causa da alta tributação sobre o ouro. A gente tem a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul, inclusive separatista, por causa da alta tributação sobre o charque. Então, são essas características que foram moldando uma aversão da sociedade à tributação. E com o tempo, a gente passa do tributo básico, né, para um tributo mais evoluído, só que a sociedade ela não tem essa concepção, né? Então, em qualquer governo, por melhor ou pior que seja, há necessidade dessa tributação histórica, né? Mas a gente não consegue ver a parte boa exatamente porque a gente já está enraizado em todos esses problemas históricos. Então, de fato, a tributação ela é um problema histórico da nossa sociedade. Bem, você fez um apanhado histórico da tributação desde o início dela até os nossos dias. De lá para cá, houve evolução desta arrecadação dos impostos? É claro que sempre existe uma evolução. Alguns países conseguiram evoluir mais nesses critérios de tributação do que outros, principalmente pela forma daqueles que comandam as nações, né? Que eles têm de adequar o que é arrecadado com o que é repassado à sociedade. Então, na verdade, o que a gente tem hoje em dia é que a gente continua com aquele estigma, pelo menos no Brasil, né? A gente continua vendo os luxos dos imóveis, os luxos dos excessos de vida dos nossos governantes, e em contrapartida nós temos um sistema de saúde, um sistema de educação defasado. E sem contar que ainda temos diversos problemas de uma tributação que ela reprime a classe empresária. Então, claro, houve uma evolução, nós hoje não temos mais bitributação entre os estados, não há mais essa superposição de tributos, os tributos já são mais específicos,
temos um código, embora um tanto defasado, mas temos. Então, hoje em dia, o que mais se vê é essa questão os dois lados, né? É o que você contribui, que as pessoas acham que contribuem demais, com o repasse com o outro lado, né, que seria para onde vai o nosso dinheiro, porque a gente vê essas malas de dinheiro, vê esses apartamentos, vê essas casas e ninguém vê o retorno social disso. Então é mais essa questão, a tributação sim evoluiu, mas talvez não tanto quanto deveria, mas o pior disso foi a evolução dos nossos governantes, que eu acho que é o que deixa mais aquém a sociedade com a tributação, não é nem tanto a falta de evolução da tributação, mas essa consciência dos governantes, que evoluíram pouco, né? Nesta sua pesquisa, e foi uma pesquisa que você fez para o livro, você utiliza dados quantitativos pouco usuais na esfera jurídica. Qual a base teórica para a realização desse estudo? Eu comecei a fazer uma análise, né, do IRBS, que é o Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Havia já uma pesquisa nacional, eu acabei fazendo umas adaptações para utilizar dentro do estado de Santa Catarina. Embora o estado não tenha um IRBS de países de primeiro mundo, ele mesmo assim está acima desse índice nacional e está também acima dos seus vizinhos, né, dos outros estados do sul com os quais eu fiz os comparativos, que têm características sociais e culturais muito semelhantes. Só que como ele depende muito do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano, eu não achei que seria tão preciso tratar só dele. E eu trato também, faço uma análise da arrecadação per capita no estado. E é aqui que a gente consegue divisar bem que, por exemplo, hoje, em média, a sociedade gasta R$ 179 por pessoa em planos de saúde privados. E o estado, hoje, ele arrecada por pessoa, uma questão de R$ 159 por pessoa. Desse dinheiro, cerca de R$ 28 é destinado para educação, destinado para saúde, perdão. E 150 para educação. Você percebe a diferença entre os R$ 179 que você investe em média, porque tem planos de 500, 400, 600 reais ou mais de R$ 1.000, que você investe na iniciativa privada para cuidar do mesmo parâmetro que na iniciativa pública você só tem R$ 28. E na educação também, hoje em dia dificilmente você conseguiria uma escola por R$ 150. Esse parâmetro não existe na iniciativa privada. Então, e mesmo somando os dois, saúde e educação que o Estado investe, não dá os R$ 159 que ele arrecada. Então, antes de pensar na corrupção, na falta de gestão do dinheiro público, a gente tem que pensar que o Estado ele já não arrecada o suficiente para destinar à saúde e educação, sem contar a segurança pública e N outros, judiciário, legislativo, outras vertentes que ele tem que manter também, com esse dinheiro que ele arrecada. Então, ele tem R$ 159 para investir, por pessoa, para investir em tudo. Então, mesmo que você não utilize, o Estado ele tem que fazer esse repasse para todos os entes, né? E é aqui que volta aquela questão da empatia social, de você entender que mesmo que você não precise daqueles recursos públicos, daquela escola que você pague privado, ou da saúde que você pague privado, existem pessoas que não têm condição alguma de pagar por esse tipo de serviço. Então, para você manter o mínimo, para você manter esse seu conforto individual, você precisa custear o Estado. E essa é a principal mensagem assim que deixa no final, porque até um dizer do Adam Smith, como economista eu sinto muito Adam Smith na questão dos governos liberais, a contraposição com os governos, com a intervenção, com os governos intervencionistas, com os governos liberais, né? Então, tudo isso ele diz claramente, embora seja um liberal, ele acreditava que uma parte, pelo menos, do Estado, deveria haver um Estado mínimo, além daquela mão invisível que governaria o mercado, exatamente para custear a educação de crianças carentes. Então, assim, até um dos mais liberais conhecidos acreditava nessa necessidade de um Estado mínimo, e ele próprio dizia que não há como a sociedade viver feliz se grande parte da população estiver na miséria.
E é esse realmente o contexto, assim, você entender que você precisa contribuir para um todo, que o Estado ele tem N benefícios, que a retirada do Estado ela não seria má apenas para aquele que necessita do Bolsa Família, ou de um assistencialismo ou da escola pública, mas a retirada do Estado significa a gente voltar para aquele Estado robesiano de guerra de todos contra todos e cada um vive o seu isoladamente. Então, temos que parar um pouco e pensar exatamente isso. A importância que o nosso tributo tem. Bem, agora, para finalizar, um assunto factual que está aí na ordem do dia, as reformas. A reforma previdenciária, há quem diga, principalmente na academia, entre os professores de economia, é que ela está invertida a pauta da reforma previdenciária. Antes dela vem a reforma tributária. Você entende assim também? Você acha que essa deveria ser a primeira reforma tributária antes da previdenciária? Eu acredito que com certeza a gente precisa de uma reforma tributária, inclusive se discute isso muito na academia, que foram reformados N outras coisas, assim como a Previdência, e tivemos N códigos jurídicos que já foram reformados e não se dá a devida atenção para a tributação. Só que o problema da tributação, ele perpassa problemas culturais nossos. Historicamente, a gente tem problemas, digamos assim, com a tributação. Então, por exemplo, uma das sugestões seria colocar o IVA no Brasil, que é um imposto único europeu. Só que o que o cidadão vai pensar já? CPMF. Então, tá todos os detalhes que são muito intrínsecos na tributação dessa mágoa, desse ressentimento da população. Então, a gente tem que pensar muito na hora de fazer uma reforma tributária. Obviamente, ela é necessária, ela resolveria N problemas de gestão, de financiamento do Estado, inclusive da própria Previdência, que poderia ser postergada após essa análise. Só que é muito mais fácil você fazer uma reforma da Previdência do que você fazer uma reforma tributária, porque você mexe com muito mais interesse. Você mexe com interesses privados muito fortes, com empresas muito fortes, com questão empresarial muito forte, você mexe com interesses políticos porque querendo ou não a gente sabe que no fim tudo envolve um interesse político, então toda essa reforma tributária ela teria que ser muito bem estruturada para que a população a entendesse e se adequasse a ela, e não ser uma coisa imposta, que como já foi desde o início da nossa tributação, né, daquela coisa da derrama de tributar e não ver retorno. Então a gente precisa adequar isso, porque a gente não pode simplesmente chegar com um imposto único europeu e tentar aplicar no nosso país, porque já foi tentado e no final não sabia para onde ia exatamente o dinheiro que era para ir para a saúde não ia. Então, é toda uma questão, assim, de tempo. O Brasil ainda precisa de tempo para ter para ter todo um arsenal e ter todo um amadurecimento da população para essa reforma tributária. Obrigado, Lisa, pela entrevista. Eu que agradeço.